Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero meditar com vocês, né, sobre a lição de número 9, 1º de setembro de 2024, que fala sobre a conspiração de Amã contra os judeus. O textual diz assim, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10 e 22. A verdade prática. Quando nos tornarmos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe está baseada no livro de Esther, no capítulo 3, do verso 7 a 11, capítulo 4, de 1 a 4. E já aqui falando, ou seja, comentando, na introdução, nós vemos assim, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. E nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Então aqui nós temos já um panorama do que estaremos abordando nesta lição. O plano odioso de Amã. Então aqui nós começamos que intrigas e patologias do poder. Nós vemos que Amã, ou Mardoqueu, ele era um que se destacava ali dentro do reino, porque Mardoqueu, na lição de número 8, nós estudamos que ele teve ali, foi descoberto, através de Mardoqueu, 2 eunucos do rei que queriam assassinar ou matar o rei. Isto foi desvendado, isso foi descoberto, e o rei pôde ali exterminar esses 2 que estavam planejando ou tendo aquela atitude de matar o rei. Com isso, acredito que não só isso, mas dentro de toda a forma com que Mardoqueu se conduzia ali no reino, deixou aquelas pessoas trouxe aquela inimizade entre aqueles que trabalhavam dentro do palácio. E ainda mais, quando essa conduta fala aqui que Mardoqueu ele não se inclinava e nem se prostrava diante de Amã. Se nós formos ver também, Amã ele era um descendente dos amalequitas, Amã ele tinha ali também uma genealogia dos agagitas, enfim. Era um povo que realmente já deu problema quando nós vemos lá atrás, quando a Bíblia fala sobre Josué, fala sobre Moisés, então ali já os amalequitas trouxeram um grande prejuízo e problema para o povo de Israel. Agora, nessa situação, ele ali, aquelas pessoas, eles denunciaram, ou seja, vieram denunciar a Amã a postura de Mardoqueu. Então diz a lição, Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Ou seja, com a atitude de Mardoqueu, ele veio ali agora a trazer para todas, já propositalmente, já tendo essa intenção, ele já procurou realizar o seu plano diabólico, que seria exterminar todos os judeus, que lá no verso que diz, que o Esther, no capítulo 3, do verso 4 a 6, fala isso. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então ali já, e também nós vemos ali, aqui já no tópico 2, falando sobre a extensão do plano, nós já estudamos em lições anteriores, que era aproximadamente, o reino ali já estava com 127 províncias, E Amã planejou a destruição de todos os judeus do reino,
né? E isso eu já acabei de ler, fazendo a leitura de Esther no capítulo 3, verso 6, fala isso, que ele queria destruir, né? Ou seja, isso seria extensivo a todos os lugares, né, do reino, que onde tivesse um judeu, eles matariam, eles haveriam de ser mortos, né? Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, que era pessoal. Então, por quê? Porque lá, né, quando ele percebeu que Mardoqueu não se inclinava para ele, né, isso era uma coisa pessoal, ele sentiu-se ali prejudicado e ofendido de Mardoqueu ter essa atitude contra ele, porém, ele, quando chega ao rei, ele troca, né, ele faz ali uma forma de que convencendo o rei, escondendo, né, a verdadeira motivação de que ele queria realizar. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpriam as leis do rei. Por isso, convinha que fosse exterminado. Então, lá no verso 8, né, nós vemos isso, que diz lá: e Amã disse ao rei: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis, né, são diferentes das leis do rei, das leis do rei, né? E diz mais, né, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Ou seja, através de uma persuasão, ali mostrando ao rei, né, a necessidade de exterminar esse povo por causa das suas leis que eram diferentes das leis dos medos e persas, né? E Assuero concordou com Amã, sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Então aqui nós vemos já a astúcia, né? Quando ele fala aqui sobre astúcia e oportunismo, né? Duas coisas caminhando juntas, né? Que aqui, né, essa astúcia, né, ele usou, né, através essas palavras, né, elas que como foram ditas, né, o rei, como ele era um homem de confiança do rei, o rei acreditou e depois, né, de uma forma astuta, ele pôde aqui agora concordar, né, com o que Amã queria fazer, que era exterminar realmente o povo de Israel. Liderar, e aqui agora, né, dentro da lição, neste episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Né, e cabe aqui, né, abrindo um parênteses, falando sobre os dias atuais, sobre uma liderança, né, como que é e como deve ser a postura de um líder. Né? O líder ele deve ter as suas conclusões, né? O líder ele deve, como assim mesmo como Assuero lá atrás, né, ele, antes de exterminar ou matar aquelas duas pessoas, né, aqueles dois eunucos, ele fez uma investigação, ele procurou inquirir como que realmente, como que aquelas pessoas, né, estavam querendo fazer para assassiná-lo. Então ele não agiu por impulso, até mesmo quando estudamos, né, as lições anteriores também com a Vasti, né, que ele procurou consultar, né, aquelas pessoas que estavam ao seu lado, para que pudesse ali dar a ele uma opinião, para que não viesse ali agir de forma tempestiva, mas neste caso nós vemos aqui que apenas e pura e simplesmente a sugestão ou a ideia de Amã já foi suficiente para o rei dar o seu anel e ali selar esta sentença, né, contra o povo de Israel. Tá? E aqui cabe, né, um líder requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então aqui terminamos já o primeiro tópico, né, que é o plano odioso de Amã, dentro desses 3 subtópicos. E no tópico 2 fala sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Não seria diferente, porque nós vemos ali, né, o rei agora
casado com Esther, né? Uma judia, e todos eles ali agora sabendo deste plano, sabendo que agora tinha o aval, ou seja, tinha o selo do rei, e nós já estudamos também que quando, na lei dos medos e persas, né? Quando o anel, quando colocava o anel, ali o rei estava realmente vaticinando, ou seja, aquilo teria que ser cumprido, como aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abednego, né, segundo a lei dos persas, né? Então isso não podia ser revogado, como aconteceu com a Vasti também, né? Segundo a lei dos persas, né? E não poderiam, o que o rei assinalou, o que o rei ali vaticinou, não podia voltar atrás. Agora aqui, olha, o pavor da violência, né? No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o mais velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados, né? Nós vemos lá em Esther, até no capítulo, isso está registrado em Esther no capítulo 3, no verso 13. Então, aqui, né, nós vemos a tristeza, né, do povo, sabendo que num dia definido, toda a nação, ou seja, todos os judeus seriam mortos, não seriam poupados ninguém, e ali tudo que eles tinham ou tivessem seria confiscado, né? Mas dentro ali no tópico 2, e agora esse é o subitem 1 que eu acabei de falar, o pavor da violência, também temos ali no subitem 2, bebida, confusão e tristeza. No reino, né, estava sendo ali, né, estava vivendo um momento difícil. Então ali, olha, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente, por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Então ali estava agora sendo comemorado, né, aquela ação, aquilo que realmente haveria de prejudicar o povo judeu, mas estava sendo comemorado por Amã, por Assuero, né, e uma tristeza, né, pelo povo de Israel, pelos judeus, por aquilo que haveria de acontecer. Aí cabe, né, nesse momento, no tópico 3, no subitem 3, diz crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar socorro divino, que é Esther no capítulo 4, no verso 3, que diz: e todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua ordem chegavam, havia entre os judeus grande luto, ou seja, uma tristeza, mas com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco, em cinza. Então, aqui nós vemos a tristeza, né? Como que esse decreto ele era recebido nessas províncias, né? Ou seja, dessas 127 províncias do reino, onde ela chegava, né? Era rápido, porque ali tinha, naquela época, né, uma facilidade de expansão, né? As estradas, né? Eles falam de estradas reais, né? Para que pudesse chegar rápido a notícia ou um decreto do rei. Então, eles foram, né? Antes do dia que haveriam de ser ali mortos, esse documento, né, chegava e era um documento que trazia muita tristeza ao povo judeu. Crise e clamor. Né? Então, o tópico 2, a sinopse do tópico 2 diz: o plano odioso de Amã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. Com certeza, isso trouxe um desespero, né? As pessoas ficaram ali, na verdade, já em bom tempo, né? Nós vemos que a nação de Israel já sofrendo, né? Sendo levada escravo, ela tendo agora a oportunidade no reinado de Ciro reconstruir, tal, e novamente numa nova perseguição contra o povo de Israel. E agora nós podemos dizer, né, que esta perseguição é considerado, né, uma das fases do primeiro antissemitismo que nós vemos também, que hoje nós estamos presenciando, né, com o ataque que aconteceu em outubro, né?
Tópico 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como no século XVI, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Isso está lá, né? Quem tem interesse, quer estudar um pouco mais, né? Procura sobre essa peste negra e também sobre os judeus, né? Sendo acusados por esta peste, né? Durante a Idade Média, né? Diz assim, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, né? Principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, 1414 a 1484, a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, né, pelo Papa Paulo III, né, ali 1468 a 1549. E qual era, na verdade, o objetivo principal? O que chamavam de a heresia judaica, né? Milhões de judeus foram expoliados, né? Torturados, execrados, mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento dos judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV, em 1555, atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então aqui já podemos ver, né, que desde aquela época, né, nesse caso aqui de Esther, né, que foi o primeiro momento em que todos os judeus eles haveriam de ser mortos, mas através da história, né, a nação de Israel ela vem sofrendo, né, esse ódio, esse antissemitismo, esse desejo de exterminar Israel da face da terra. Mas, como sabemos, Israel está no plano de Deus, né? O povo de Israel é um povo escolhido de Deus, por Deus. Então não adianta, né? O mundo todo pode se voltar, como vai se voltar contra a nação de Israel. Apocalipse fala sobre isso, a batalha do Armagedon, mas ali, né? A nação, Deus tem um compromisso com a nação de Israel. E através dessa nação, nós hoje temos o privilégio, a oportunidade de termos, né, o nosso Salvador, que é Jesus, né? Jesus nasceu, Jesus ele caminhou ali em Jerusalém, Jesus cumpriu o seu ministério, Jesus foi morto até mesmo pelos religiosos daquela época, mas a missão, né, de Jesus, assim como nós vemos o propósito de Deus, o plano de Deus, ele não pode ser frustrado, ele sempre vai vencer. E a nação de Israel não é diferente. O antissemitismo nacionalista e racional, o povo judeu era culpado pela crise econômica de países do leste europeu, né? Isso, qualquer livro de história, vocês vão ver lá, vai contar isso, né? Falar sobre o porquê que esses líderes, né, que se levantavam, eles culpavam Israel, porque, biblicamente falando, nós vemos que Deus, ele diz, olha, aonde colocar a planta do vosso pé, será abençoado. Então, o povo de Israel, em todos os lugares do mundo, eles são prósperos. Por quê? Porque eles têm a bênção de Deus, eles têm inteligência para poder transformar, como hoje, se nós formos lá, como eu tive a oportunidade de estar lá, desertos sendo cultivados, frutos sendo ali, frutos, né, sendo plantados, cultivados em pleno deserto. Então isso nós vemos que é as mãos de Deus sobre o povo de Israel. Nem se falando sobre a tecnologia que hoje Israel possui, um país, né, extremamente tecnológico, né? Vemos aí o caso da pandemia, 2 anos de pandemia, mas Israel não depende do turismo, que apesar de ser um lugar que todos querem e desejam estar, mas Israel nele não depende do turismo, ele se fortaleceu através da tecnologia. Então Deus tem um plano especial
com a nação de Israel. E esse semitismo, né, esse nacionalismo racial, depois diz assim, ó, durante a Segunda Guerra, aí é o que a gente mais conhece, né, e acha que foi apenas ou pura e simplesmente na época de Adolf Hitler, né, que protagonizou, né, o antissemitismo racial, né? Também, se nós consultarmos os livros de história, nós vamos ver lá qual era o propósito de Hitler, né? Quando Hitler viu que a nação, a Alemanha, estava numa crise econômica muito forte, mas ali não, os alemães passando necessidade, e eles vendo, né, ele vendo, né, que os judeus eram prósperos dentro da nação, ele ali pôde propor, né, assim como Amã propôs no seu coração de destruir ou exterminar a nação, o povo de Israel, também não foi diferente com Hitler, né? Hitler agora, ele fez, né, ele colocou, né, ele implementou um modelo de governo que ali, um foco principal era de extermínio do povo judeu dentro dos territórios alemães, dentro ou seja, do domínio alemão, né? Então foi onde houve as maiores perseguições, confiscos, assim como aconteceu, falamos aqui, ó, no tópico 2, né, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Se nós formos, né, pensar, que eu fiz essa leitura, ó, no dia definido, a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado, né? Ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Então, olha só, depois, né, tempos depois, né, nós vemos lá no pleno século XIX, século XX, tudo isso voltando à tona, e agora com Adolf Hitler também agindo da mesma forma, com extermínio do povo judeu e confisco dos bens dos judeus. Último subitem diz antissemitismo hoje. 5 grupos palestinos, né, armados, uniram-se ao Hamas. A partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo, e o que os inimigos de Israel querem não é o acordo que lhes garante um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só que Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Então aqui nós vemos, mais uma vez, né? Foi dias atrás, né? Quando nós vemos aí, outubro, né, de 2023, aquele ataque, né, que aconteceu. Estamos aí vendo os noticiários, a guerra que já dura 10 meses, né, e ainda algumas pessoas, 100 e poucas pessoas estão ainda como reféns, mas Israel tem lutado, porque sabe que ali onde eles estão é um lugar em que foi prometido a eles, quando Abraão, no capítulo 12, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tomou posse daquela terra e era muito maior do que hoje foi, em 1948, foi novamente dado à nação de Israel. É muito pequeno, mas eles não questionaram o tamanho daquilo que foi retomado, ou seja, aquilo que foi devolvido a eles, que era muito maior. Mas mesmo estando ali, naquele lugar, cercado por inimigos de todos os lados, eles ali estão prosperando, né? Estão ali trabalhando, mas nós vemos que a missão, né, desses grupos terroristas que estão ali próximos a Jerusalém, ali em Israel, eles estão ali prontos a tentar destruir a nação de Israel. Mas, biblicamente, né, nós cremos naquilo que Deus prometeu e naquilo que Deus realmente tem para o povo de Israel, é que eles não conseguirão
vencer a nação de Israel. Porque Deus, né, quando acontecer, né, que isto nós vemos na Bíblia, no livro de Apocalipse e até mesmo em Ezequiel, quando as nações, né, todas elas se voltarem, até mesmo nações que hoje estão apoiando de forma muito clara a nação de Israel, o abandonar, chegará o momento em que Jesus ele vai realmente ajudar a nação de Israel, como nós vemos na batalha do Armagedon. Mas que isso não é o tema de hoje, mas o mais importante é nós sabermos isso, né? Que esta lição nos mostra, né? Que já não é de hoje, né? Que a nação de Israel sofre perseguição, não é de hoje que a nação de Israel ela luta para realmente estar aqui na terra, e ela sabe muito bem o seu papel, o que ela precisa desempenhar, qual é a sua importância para o mundo atual e o mundo na época e hoje, qual a sua importância. Que Deus continue abençoando e continue dando graça a esta nação, que nós, como cristãos, temos por obrigação orarmos pela paz, né, de Israel, né? Orarmos para que ali a nação de Israel possa realmente, estrategicamente, conseguir, né, vencer todos os seus inimigos, porque sabemos que Deus é o Deus de Israel e também o nosso Deus. Que Deus te abençoe neste dia.